Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História, né? Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança, né? Continue seguindo as orientações das autoridades de saúde, pessoal, usando máscara em lugares públicos, né? Guardando distanciamento social, fazendo higiene das mãos, né? Para que possamos passar por essa situação o mais rápido possível, né? E que todos estejam bem. Dito isso, pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Nós estamos falando sobre o primeiro reinado, né? Lembra lá? Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, certo? E se transformou no imperador do Brasil. Aí ele precisou fazer uma constituição. O que é uma constituição? É uma carta de leis, é aquilo que diz que o que pode e o que você não pode fazer, certo? E nessa carta de leis, o que ele colocou? Nessa Constituição ele colocou o poder moderador, que era o quê? O poder dele acima de todos os outros poderes. Ou seja, ninguém podia contestar, criticar ou contrariar ou questionar Dom Pedro. Esse era o poder moderador. Então aqui eu coloquei aqui um texto aqui que diz o seguinte: a Constituição de 1824, ela estipulou diversos pontos, certo? Aqui os pontos principais, o mais importante sobre a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, a primeira Constituição. Então ele fala sobre o poder moderador, ele fala que a monarquia se tornou a forma de governo oficial do Brasil, certo? Ele fala que somente as pessoas, somente os homens maiores de 25 anos e com renda de 100 mil réis tinham direito a votar, ou seja, você tinha, para votar você tinha que ser homem, tinha que ser maior de 25 anos e ainda tinha que ter uma renda acima de 100 mil réis. Essa renda, pessoal, quer dizer o quê? Aqui nós estamos falando praticamente de quem? De fazendeiros. Por quê? Porque aqui a maior parte das pessoas são escravas. As mulheres não têm renda porque não trabalham fora, então é só os homens quem vai votar, certo? Aqui está falando da interferência da igreja, né, de Dom Pedro na igreja, né? Certo? Então aqui eu coloquei duas imagens mostrando para vocês como que era essa participação. Ou seja, para você participar era muito pequena essa participação. No quadro ao lado aqui, ó, nós temos o que? Nós temos um grupo de pessoas, aí são homens, mas aí não tem renda. E assim vai diminuindo até ser poucas pessoas que possam participar da Constituição, possam participar do dia a dia político e votar, né? Aqui do lado a mesma ilustração, um grupo de pessoas e essas pessoas vai diminuindo, porque são homens, mas aí não tem 25 anos, são homens, mas não tem a renda de 100 mil réis. E aqui embaixo eu coloquei uma imagem falando da Semana do Jovem Eleitor, do direito do jovem votar a partir dos 16 anos, de forma facultativa, ou seja, ele não é obrigado a votar, mas ele tem esse direito, esse poder de escolha. Para vocês verem como hoje essa situação mudou, pessoal. Hoje não exige renda para votar, todo mundo pode votar, né? O jovem com 16 anos pode começar a votar, tá vendo? Lá atrás não podia, lá no Brasil Império não podia, né? Para você ver assim como que as mudanças elas vão acontecendo e como isso tá no nosso dia a dia. E aqui fala no quadro ao lado, fala do poder do voto, né? Do poder do voto. Como que o voto ele pode mudar a nossa realidade? Ele pode mudar a realidade da nossa rua, aquela rua que precisa precisa de asfalto, precisa de um posto de saúde, precisa de uma reforma na escola. É isso, é o voto, entendeu? E aqui eu faço uma pergunta aqui embaixo no questionário, né? Que diz o seguinte: por gentileza, escrevam no caderno o que é o voto censitário e quem pode votar de acordo com a Constituição
de 1824. Certo, pessoal? Essa é a atividade. Essa resposta está no texto. Está no texto. Fazendo a leitura do texto, você já encontra essa resposta. Tá bom? Um abraço a todos, né? Tudo de bom.